Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Biologia, que é Fabrício Sérgio Oliveira, e o podcast de hoje fala sobre deepfakes. Vamos analisar uma redação. O professor Pedro Rodrigues e o professor Lula Gama irão avaliar uma redação sobre esse tema. E na primeira parte da aula, na primeira parte desse podcast, que foi gravado ao vivo no YouTube em setembro de 2021, falamos sobre uma proposta muito pertinente sobre isso, sobre o perigo da banalização de deepfakes nas redes sociais. Fiquem com o podcast e a gravação que ocorreu ao vivo. Estamos aqui com o professor Pedro Rodrigues, comandando as máquinas aqui. Bom dia, Pedro, como vai você? Bom dia, professor Fabrício, bom dia, professor Lula, bom dia a todos, a todas as pessoas que nos ouvem, seja em que dia, em que horário que for. Maravilha, dia, Pedro, tá bem? Desculpa, professor Lula, ia apresentá-lo. Bom dia, professor Lula, como tá? Tudo bem com vocês, professor Fabrício, professor Pedro, minha gente, salve, salve, estamos aqui para mais um embate, mais uma discussão, mais uma brincadeira da boa. Esse sábado. Maravilha. Então, hoje a gente vai conversar sobre um dos eixos temáticos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Enem, aprofundar um pouco mais o Enem. Então, o site aí do Redação de Biologia está totalmente disponível. Não é? Nós temos aí temas, temos podcasts, temos a página do Instagram, Facebook e aulas no YouTube disponíveis. Os cursos gratuitos, tanto da FUVEST quanto do Enem, né? FUVEST 2022 e Enem 2021, estão aí disponíveis. O contato da gente é só mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail, não é? Porque a gente logo responde. A gente responde muito mais pelo WhatsApp, tem grupos também no Telegram, onde nós conversamos sobre as temáticas, tanto do grupo do Enem, quanto do grupo da prova da FUVEST. Sobre os temas, a gente olha logo lá no site, a gente tem alguns temas variados, não é? Esses temas, eles podem ser coletados naquele vestibular que você quiser prestar, tá? Focado em prestar, está focado em prestar. Então, nós temos Unicamp, nós temos VUNESP, nós temos FUVEST e o próprio Enem. Na aula de hoje, a gente vai brincar com o tema da VUNESP. Vamos fazer o seguinte, quais são as características da VUNESP que são pertinentes para a gente aprender a também fazer propostas de intervenção, fazer uma adaptação, né, da proposta da VUNESP, uma adaptação para uma proposta Enem. Por exemplo, a gente vai pegar uma prova sobre deepfake. Alguém, vocês sabem o que é o deepfake? Vamos ali, abrir o deepfake, não é? Tá logo ali, justamente com a carinha do Mark Zuckerberg. A gente vai falar sobre vários aspectos efetivamente. Então, a gente vai ler a coletânea está disponível para vocês, como tudo no site é gratuito, então a gente vai observar alguns detalhes. Pedro Rodrigues aqui já ampliando na tela para a gente a proposta que caiu na VUNESP agora, no meio do ano de 2021, e traz a seguinte coletânea. Vamos observar a coletânea primeiro, depois a gente fala da pergunta da VUNESP. São 3 textos. A primeira característica da VUNESP, que é legal a gente sempre abordar, é o seguinte: ela traz sempre coletâneas. A coletânea de textos da VUNESP é uma coletânea fabulosa, maravilhosa, concreta, ela faz você entender o tema. Se você não sabe nada sobre o assunto, a coletânea da VUNESP, ela te indica, ela define, ela traz o discurso positivo, o discurso negativo, fala dos argumentos favoráveis e dos argumentos contrários àquele tema especificamente. Isso é uma característica da VUNESP. Então, uma coletânea forte, uma coletânea concreta, uma coletânea com temas polêmicos, uma coletânea com temas atuais, isso vale muito a pena. Ou seja, se você quiser alargar o seu repertório sociocultural, basta pegar as provas da VUNESP, né, para que você possa aprender e alargar esse seu repertório. E nessa tentativa, e nessa busca de aprendizado cada vez mais amplo, vasto, atual, nós trazemos aqui a questão do deepfake, que vocês vão logo notar que tem muito a ver com os Enems dos últimos anos, né?
a gente vai olhar o Enem de 2011, depois a gente vai falar do Enem de 2018, cujos temas são relacionados a tecnologias e mídias, não é? E o deepfake, ao mesmo tempo que é um grande avanço tecnológico, também tem os seus perigos. Dá uma olhada na coletânea. Texto 1. O deepfake é uma tecnologia usada para criar vídeos falsos, mais realistas, de pessoas fazendo coisas que elas nunca fizeram na vida real. A técnica que permite fazer as montagens de vídeo já gerou desde conteúdos pornográficos com celebridades até discursos fictícios de políticos influentes. Circulam agora debates sobre a ética e as consequências dessa tecnologia, para o bem e para o mal. Não é? Aqui, o que é deepfake? Inteligência artificial é usada para fazer vídeo falso, publicado em 2018, na revista, no site TechTudo, né? Que é um site especializado em tecnologia. Algumas informações aqui desse primeiro texto da coletânea. Define o que é deepfake, que é uma tecnologia, né, para criar vídeos e até mesmo áudios falsos, tá? A gente viu essa semana a brincadeira, por exemplo, um humorista brasileiro chamado Marcelo Adnet, fazendo um áudio, né, que era uma sátira do presidente da República, mas, claro, ali era uma sátira efetivamente. O deepfake serve para isso, para você brincar, né? Porém, ele pode servir também para coisas muito mais maléficas. A gente vai logo observar. O deepfake também pode ser usado para coisas muito positivas. Por exemplo, é uma tecnologia que você consegue criar mundos. Para uma criança inventiva, para um jovem inventivo, você consegue criar mundos, né? Com realidades paralelas, o uso da inteligência artificial para você criar, por exemplo, obras cinematográficas, uma realidade expandida muito mais rica. Também é possível fazer isso na questão do universo imaginativo, não é? O uso da tecnologia para isso. Mas essa tecnologia ela traz grandes perigos, podendo cair em grandes riscos para a humanidade, para boa parte da humanidade que deixa os seus rastros, as suas pegadas digitais pela rede. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? O texto 2 da coletânea, ele vai trazendo algumas abordagens. Então, no texto 1, no texto 1, só um comentário rápido, a gente vai ficar no texto 2 mesmo, mas o texto 1 vai desde fazer brincadeiras com figuras, com celebridades, mas também você pode mudar o discurso de figuras de políticos influentes. Então, a gente pode chamar atenção, como a gente entrou numa era, nos últimos anos, desde 2015, mais ou menos, nós entramos numa era chamada Era da Pós-Verdade, onde as fake news, as notícias fraudulentas circularam com muito poder. A gente precisa prestar atenção nessa era da desinformação, nessa era da infodemia, como que algumas democracias podem estar sendo corrompidas com o uso de uma tecnologia como deepfake ou de fake news, entre outras coisas, tá? Então, tem as consequências aí, é um debate sobre ética e as consequências dessa tecnologia. Bom, o texto 2, vamos lá para a sequência do texto 2. O site de genealogia MyHeritage passou a oferecer um recurso de produção de animações digitais, com base em fotos antigas de parentes e pessoas queridas, que geravam um vídeo que permitia ver as pessoas retratadas nas fotos movendo a cabeça e até sorrindo. Mais de 26 milhões de imagens foram animadas usando o recurso, chamado Deep Nostalgia, anunciou a companhia. Uma ONG criou um vídeo de Javier Arturo Valdez Cárdenas, jornalista mexicano assassinado em 2017, no qual ele aparece pedindo que seus matadores sejam levados à justiça. Os pais de Joaquim Oliver, um jovem de 17 anos assassinado no ataque a uma escola de segundo grau em Parkland, Flórida, em 2018, ressuscitaram-no digitalmente para realizar um vídeo que apela por leis que regulamentem a posse de armas de fogo. A polícia do estado australiano de Vitória usou
a imagem de um policial que se suicidou em 2012 para divulgar uma mensagem sobre o apoio à saúde mental dos policiais. Não é? Isso aqui é um texto de março de 2021, né, do jornalista Daniel Victor, que traz o título Vídeos falsos criados a partir de fotos antigas reacendem preocupação com deepfakes. Interessante que aqui esse trecho ele fala das partes positivas, mas o título, né, da reportagem, você pode ir até a reportagem pelo link, você vai ver que a reportagem ela traz os perigos, mas vamos falar das coisas positivas. Um site de vendas chamado Mercado Livre fez agora um deepfake com a voz do pai do jogador de futebol Zico. O pai dele nunca ouviu jogar no Maracanã, nem marcar nenhum gol. O pai dele morreu antes dele marcar qualquer gol no Maracanã. E olha que o Zico foi um dos maiores artilheiros da história do Maracanã. E o Zico jogou na década de 80 no Flamengo. E o pai dele morreu antes disso. E aí tem um comercial do Mercado Livre que mostra o pai do Zico falando com o Zico, com a voz do pai do Zico. Só que as falas são falas de hoje, conversando com ele. Isso é uma espécie de deepfake. Não é? O que acontece? Olha que maravilha. O comercial é emocionante. O comercial é emocionante. O Zico é emocionado, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, emocionado com aquela cena. É muito interessante. Mas nessa emoção a gente deixa escapar, a gente não pode ser ingênuo com aquilo que as tecnologias podem, ou pessoas, né, dentro dos mecanismos tecnológicos podem utilizar, né, da deepfake ou da tecnologia disso. Bom, vamos ao terceiro texto, que eu acho que o terceiro texto ele é bem... ele traz uma problemática mais densa, mais profunda, a qual é o seguinte, vamos lá, ó, texto 3, abre aspas para o texto 3. Desde que o deepfake surgiu anos atrás, vou fazer um parênteses aqui, anos atrás, o deepfake aparece com muita força em 2014, tá? Ele atinge o seu ápice em 2017, onde você podia, o Reddit, né, que é uma das redes sociais, você podia trocar o rosto e colocar numa celebridade, colocar o seu rosto numa celebridade, alguma coisa assim. Né? Mas hoje a gente está em 2021, então você tem uma coisa que é um pouco mais densa, um pouco mais sofisticada. É possível ver um deepfake, por exemplo, do Tom Cruise, e o vídeo se mostra como deepfake, e esse deepfake dele é perfeito. A boca dele se mexe, o corpo dele, os olhos, você não consegue detectar como é deepfake. Então é muito complicado, tá? Então é um avanço tecnológico acima do comum. Então, vamos lá. Desde que o deepfake surgiu anos atrás, 2014, em volta de 2014, de início como uma brincadeira, entre aspas, para incluir fotos de atrizes e celebridades em vídeos adultos, ou trocar os rostos de atores entre filmes, pesquisadores e legisladores alertam para a perigosa e inevitável banalização desse recurso. Agora, um caso ocorrido nos Estados Unidos ilustra esse perigo de forma didática. Uma mãe foi presa ao usar o deepfake para favorecer a filha frente a outras garotas de um grupo de líderes de torcida, compartilhando imagens e vídeos comprometedores falsos das supostas rivais. Gente, dá uma olhada nisso. Né? A reportagem, você consegue essa reportagem nos sites, né, de informação, e você vai ver que a mãe, que tem 50 anos, ela fez vídeos substituindo os rostos das meninas de 15 anos, que eram rivais da sua filha. Olha o que uma mãe foi capaz de fazer para tentar incriminar essas meninas. E, pior ainda, ela estava sugerindo o suicídio dessas meninas. Tá? Vejam a reportagem, dá para ver atrás o nome da mulher, como ela foi presa, onde ela foi presa, foi na Flórida, né? E dá para a gente pegar algumas informações. Bom, devido à banalização do deepfake, olha que interessante, banalização, a gente pode falar popularização, banalização do deepfake como recurso que qualquer um pode usar, e dadas as inúmeras formas que ele pode ser usado para o mal, como no caso didático da mãe da líder de torcida,
a ferramenta foi classificada em um estudo da UCL, Colégio Universitário de Londres, como o mais grave crime que usa recursos de inteligência artificial. Grifem isso. O mais grave crime que usa recursos de inteligência artificial. Por ser extremamente fácil de usar e difícil de identificar e de combater. Olha que interessante. Por que a gente está usando essa coletânea da VUNESP mesmo? Para falar sobre o Enem. Quais são os mecanismos, quais são as soluções? Acende uma luzinha aí em você. Quais são os mecanismos, quais são as soluções, quais são, de alguma forma, os órgãos responsáveis para combater esse tipo de tecnologia, não é? Quais os ministérios que podem combater esse tipo de tecnologia, o uso mal dessa tecnologia? Provavelmente vai passar pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, provavelmente vai passar pelo Ministério da Educação e provavelmente vai passar pelo Ministério da Justiça, porque isso é um caso de crime. Então, provavelmente, esses são os 3 agentes ali que a gente pode pensar de intervenção estatal, no primeiro momento. Bom, vamos seguir. O relatório alerta que o deepfake pode ser usado não apenas como uma ferramenta de bullying, que já foi tema, né, de aulas passadas aqui, mas também como uma arma contra indivíduos em posições de poder, incluindo líderes políticos, que podem ser desacreditados, ou pior, por conta de um vídeo falso em que aparecem dizendo e fazendo coisas controversas ou mesmo cometendo crimes. Opa! Vide as eleições de 2016, vide as eleições no Brasil de 2018, as eleições de 2016, eu estou falando das eleições estadunidenses, né, que deu ao Trump, baseado em muitas fake news, hoje a gente sabe muito bem disso, com a ajuda da Cambridge Analytica, e o Brasil, a gente sabe também que agora, nessa disputa sobre fraude nas eleições, a gente descobriu, efetivamente, a gente está aí, né, tem o TSE fazendo a investigação, junto com a Polícia Federal, vendo quais são os crimes cometidos sobre a democracia, contra a democracia, com o uso de deepfakes ou de fake news. Ocorreram deepfakes contra líderes, né, contra uma candidata do Rio Grande do Sul, muitas difamações de deepfakes, outros candidatos também, áudios, né, de deepfake. Então, isso chama muita atenção. 2022, nós não estamos isentos de encontrar um processo eleitoral cheio de falcatruas, no sentido, claro, não no sentido não provado, né, mas por isso que a gente precisa ficar atento, por isso que a Justiça, por isso que o Ministério da Tecnologia, o Ministério da Educação e o TSE tem que ficar muito atento. E as escolas precisam ficar atentas em relação a tudo isso. Não é? Este é um caso cuja solução não é tão simples. O deepfake pode ser tanto usado de formas divertidas quanto para cometer crimes, assédio, bullying. Suposto, ele vem sendo tratado como facilitador de crimes e muitos defendem que ele seja completamente criminalizado e banido. Não é? Ronaldo Gogoni, era inevitável, deepfake, uso como ferramenta de bullying. Está no Tecnoblog, março de 2021. Então, o tema da VUNESP foi vídeos com deepfakes, entre os benefícios e avanços tecnológicos e os perigos das fraudes criminosas. A gente pode transformar isso daqui em uma proposta Enem, né, dizendo justamente deepfakes, os perigos, o combate ao perigo da banalização de deepfakes. A gente pode colocar um tema assim, né, combate à banalização de deepfakes. Isso seria um tema muito Enem, e aí a gente vai, obviamente, observar que, além de ser um tema muito atual, muito interessante, digno de escrita, que leva a gente a pensar direito à privacidade, a pensar pegada digital, entre outros detalhes, ele é abrangente. Bom, vamos chamar aqui os nossos professores para um bate-papo, uma conversa boa sobre este tema. Pedro Rodrigues e Lula Gama vão aparecer aqui na nossa tela, justamente para a gente dialogar. Vamos lá, professores. O que vocês acharam desse tema e a pertinência dele para o Enem? Uma coisa que me ocorreu aqui, diante desse tema, né? Bom, primeiro que ele esbarra em vários outros temas que nós já tratamos por aí, tem material vasto lá
no nosso site, né? O Firehose, né? Porque é aquela avalanche de informações que não dá tempo, quantidade e velocidade. Está estreitamente ligado a esse tema, né? O deepfake, quer dizer, o estrago já foi feito, quando você vê, já foi. Eu fiquei pensando aqui, a demanda que vai, o deepfake vai demandar um desenvolvimento das perícias, né, nas polícias, porque você imagina a quantidade de estrago do político né, e aí só uma perícia desenvolvida para provar que, olha, foi feito do mesmo jeito que fazem para gravações de áudio, né, para ver se é legítimo ou não aquela gravação, se ela foi manipulada e tal, isso aí é feito. Então vai ter que ter um desenvolvimento dessa área, né, na polícia. É uma coisa que me ocorreu. E interessante aí essa relação, né? Nós estamos fazendo aqui a relação entre a VUNESP e o Enem. Então aí os temas de 2011, 2018, né, Pedro? Do Enem, que tratam de temas ligados à tecnologia. É isso, Pedro? É isso. Em relação à VUNESP e o Enem, é só reforçar algumas coisas. A primeira delas é ver como aquilo que o professor Fabrício falou numa aula recente sobre a VUNESP está se realizando. De novo, a VUNESP está no meio termo entre a FUVEST e o Enem. Por que ela está no meio termo? Porque a VUNESP, querendo ou não, ela vai para uma avaliação, entre aspas, moral do que seja o uso dessa tecnologia. Ou seja, se essa tecnologia ela é positiva ou ela é negativa, quais são as consequências para a sociedade, devemos questionar isso, devemos analisar um ou de preferência, no caso de uma prova Unesp, os 2 pontos, e então refletir dentro de um ponto de vista definido, afinal de contas é um texto dissertativo argumentativo. Já sobre o Enem, propriamente dito, a gente precisa notar o fato de que o Enem adora o eixo chamado o homem em sua relação com a tecnologia da informação, ou o homem na era da hiperconectividade, por exemplo. O fato é que existe hoje uma relação bastante íntima, até, entre o homem e as tecnologias de informação e as outras tecnologias digitais de modo geral. A ponto que o Enem abordou esse mesmo tema, esse mesmo eixo, em 3 oportunidades. A primeira delas, o primeiro tema foi o Enem 2011, que questiona o limite entre o público e o privado a partir da frase temática viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Esse tema, apesar do tema de 2018 ser aquele tema já tão famoso, manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados, a gente precisa lembrar que não é nessa coletânea de 2018 que o Enem adota uma perspectiva humanitária do que seja a internet. É na prova de 2011 que o Enem traz a ONU para tratar a internet como direito humano, ou como um direito necessário ao exercer da livre cidadania. Ou seja, a gente precisa ter em mente que toda a tecnologia digital hoje, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, ela é um instrumento necessário, inclusive, para acessarmos direitos humanos tais como o lazer e a cultura. Então esse debate sobre as deepfakes precisa estar molhadíssimo num debate amplo, cultural, ético, porque, como diz Ciro Marcondes Filho, um jornalista da USP, autor de um já clássico livro chamado A Televisão, a Vida pelo Vídeo, professor de jornalismo lá na USP, na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, ninguém sai ileso depois de ter contato com a tecnologia. Então essa reflexão dos benefícios, perigos, complexidades, usos políticos possíveis, usos éticos ou antiéticos, usos imorais ou, se possíveis, amorais, precisam estar sempre em vista. E o Enem ele exige uma proposta de intervenção, então o olhar que o professor Fabrício já sugeriu é cirúrgico. Percebam as causas, percebam os problemas, as consequências e de que maneira essas consequências já apontam para os possíveis atores interventores a serem tratados. E a terceira oportunidade, só para não deixar no vácuo, foi o Enem PPL 2019, em que o Enem ele questiona o uso excessivo das redes sociais pelas crianças, se não me falha a memória. Então é um tema bastante pertinente, é um tema bastante frequente, é possível de cair,
mas, como sabemos, a perspectiva da redação de ideologia não é prever o tema, é cercar os eixos para uma compreensão mais ampla da realidade como um todo. É isso. Professor Fabrício, professor Lula, mais algum comentário? Extremamente pertinentes os comentários aí. Professor Lula, é isso mesmo, né? A perícia das polícias precisam ficar muito atentas, né? Então, a gente precisa, por exemplo, uma saída aqui seria, lembrando que a Polícia Federal, ela é justamente a fiscalizadora do sistema jurídico, do sistema de justiça brasileiro. Então, sendo assim, é ela que investiga, é ela que fiscaliza. Então, a gente precisa aumentar o poderio da nossa Polícia Federal e da nossa Polícia Civil também, que é a Polícia Investigativa, tá? Comentários extremamente pertinentes aí. Adiante, nós temos, nessa segunda parte da aula, nós temos uma análise de uma redação, modelo Enem, sobre esse tema, sobre deepfakes, não é? Então, a gente vai para essa segunda parte da aula, analisarmos uma redação, ela não tirou nota 1000, mas a gente vai mostrar os caminhos, ela tem potencial de 1000, a gente vai mostrar os caminhos para que ela tire essa nota máxima. Então, dicas, cuidados, a linguagem, um detalhezinho outro da linguagem, estrutura, proposta de intervenção para esta questão de deepfake. Então, a gente vai observar detalhe por detalhe. Bom, aí cabe a perguntar ao professor Pedro Rodrigues se está tudo em ordem, podemos lançar na tela a questão da redação. Bom, a gente tem um vídeo curto, que é uma deepfake do Tom Cruise. Eu não sei se o Pedro, o que você tem em mãos aí, Pedro? Quer lançar? A gente pode lançar o link dessa deepfake do Tom Cruise o link, na verdade, o link já está no Telegram, então se a galera quiser assistir depois, ou se não assistiu, poderia ter assistido antes, tá no Telegram, a ideia seria apenas exibir, mas a gente também pode ir para a redação direta, não tem nenhum problema, tá tudo em ordem. Não, perfeito. Vamos para a redação direta, porque o vídeo ele é bem curtinho, né? De 15 a 30 segundos, mas quando a gente vai para a redação direta, a gente já faz a análise, e como que está no grupo do Telegram, então fica fácil para aqueles que seguem a gente no Telegram ter acesso a esse conteúdo, não é? E o grupo do Telegram lá é gratuito, a gente conversa bastante. Então, a gente vai exibir aqui na tela, não é? Já a redação, que a gente vai avaliar, e esta redação, ela foi feita com todo o cuidado do mundo, algumas falhas, mas a gente vai justamente indicar isso para vocês, como melhorar, né? Aqui a questão é sempre o aprendizado, as críticas aqui são feitas, são críticas para que a redação seja construída de forma de muita qualidade, né? A exigência, a nossa mão pesada tem a ver com você tirar uma nota, pode tirar uma nota baixa aqui, mas na hora do vestibular, não. Então, pensando nesses critérios, vamos lá, está na tela. Pedro Rodrigues e professor Luiz Gama vão avaliar aqui esta redação. Até daqui a pouco, senhores. Até, professor Fabrício. Professor Lula, meu cara. Sempre um prazer contigo, sábado de manhã. Sempre um prazer com as pessoas que nos acompanham. Prazer muito bem. Meu. Oi? Prazer é meu. Ah, perfeito, perfeito. Prazer é nosso, então. É nosso. Sem egoísmo, então. Sem egoísmo. Sem egoísmo. Vamos ler a redação, professor Lula, primeiro? Vamos nessa. Então tá bom. Primeiro parágrafo. Segundo o maniqueísmo, filosofia religiosa persa, no mundo existe uma dualidade inconciliável entre o bem e o mal. Porém, atualmente, a psicologia descreve que o dual pode coexistir simultaneamente e pode observar este antagonismo na utilização pelos indivíduos das diversas tecnologias cibernéticas existentes, como a deepfake, manipulação de vídeos falsos, mas realísticos. Pessoas estão utilizando esse recurso com o intuito de promover o bem. Todavia, outras pessoas o fazem para a disseminação da maldade. Desse modo, é importante a discussão acerca dos benefícios e também dos perigos promovidos pelos avanços tecnológicos da deepfake. Segundo parágrafo. Na série de filmes de fantasia Harry Potter, as fotografias possuem uma mágica, entre aspas, em que as pessoas se movimentam e sorriem, como se essas fossem reais. No filme, vemos Harry Potter matando a saudade, entre aspas, dos pais contemplando-os na foto. Fora da ficção, uma tecnologia semelhante já existe, o Deep Nostalgia.
o qual realiza a reprodução de animações digitais através de fotos antigas. Esse recurso fabuloso permite que as pessoas possam ver e ouvir novamente seus entes queridos que já se foram, entre aspas. Dessa forma, percebemos que, ao pensar na utilização de deepfake para esta finalidade, os inventores deram espaço para o bem que existe dentro deles, trazendo refrigério para a saúde dessas pessoas. Terceiro parágrafo. Paradoxalmente, este mesmo recurso vem sendo utilizado para o mal. Nos Estados Unidos, a mãe de uma animadora de torcida criou vídeos e fotos falsos que atacavam a moral das outras animadoras rivais de sua filha. A mãe foi presa por ter utilizado deepfake e caluniado as menores. Segundo um estudo realizado pelo Colégio Universitário de Londres, essa tecnologia é fácil de ser utilizada, podendo até mesmo criar falsos discursos de políticos, fomentando crises políticas e até mesmo a segurança de um país. Quarto parágrafo. Nos seres humanos, de fato, existe o bem e o mal coabitando suas mentes. E este tipo de relação que os impulsionam a tais práticas é muito complexa, de maneira que é necessário algo que limite tais ações. Por isso, é imprescindível a criação de leis pelo Poder Legislativo que regulamentem a utilização da deepfake, criminalizando ações depreciativas tanto às pessoas quanto às instituições. Bem como, é importante, o acompanhamento psicológico das vítimas e dos realizadores da deepfake de maneira pejorativa, através de terapias e grupos de apoios que podem ser realizados pelos psicólogos das unidades básicas de saúde. Olhem só que redação excelente. Uma coisa que chama atenção, né, professor Lula, é o bom uso da coletânea, né? Sim, bom uso da coletânea. Bom uso e a extensão, né? Usou a coletânea a serviço de seu desenvolvimento, de suas argumentações e algumas coisas de fora, né? Exato. Muito interessante. Isso já responde àquela dúvida que todo mundo tem ou costuma ter. Professor, professora, posso citar a coletânea na minha redação ou isso desconta ponto? Pode citar a coletânea na redação, inclusive o Enem diz, né, que a coletânea deve ser em conta, no comando de redação do Enem está lá, para que você considere o que aparece nos seus motivadores e outros repertórios que você tenha construído ao longo da sua trajetória. É sempre este comando, então é lógico que pode trazer a coletânea, não há nenhum problema. O que não pode é a coletânea ser o único repertório que você ponha, que você utilize, referencie no seu texto. Professor, vamos conversar sobre redação? Vamos falar de redação, então? Um detalhezinho só para acrescentar sobre esse negócio da coletânea dá o medo, né? Como disse o professor Pedro, você fica aquela insegurança, vou usar a coletânea, parece que está quente, vai queimar a mão, né? Se você usar. E o problema é você usar elementos da coletânea como argumento. Você pode usar a favor do seu argumento, é diferente de usar fazer de trechos da coletânea o seu argumento. Você usa dentro do seu, a favor do seu argumento. Esse é o ponto, essa sutileza. Está lá para isso, para usar, para você servir dela, né, da coletânea. Mas é isso, vamos ao texto. Perfeito, então. Então, quer começar já? Aqui do uma coisa geral, assim, a gente pensando, no final você já colocou aí as competências, né? Mas um comentário geral para a gente chegar nisso. É um texto em que transparece o projeto de texto, você vê muito claramente, né, a estrutura dele, por isso que ele é um bom texto. Ele tem alguns probleminhas de linguagem que a gente detectou, nós vamos comentar aqui, mas não são problemas de linguagem que comprometam o entendimento, a fluidez do texto. Isso é muito importante. Talvez nós vamos penalizar, né, quando a gente tratar disso e falar da nota, com o intuito sempre de chamar atenção para esses detalhes de linguagem que vão aparecer, né? Talvez na avaliação do próprio Enem, diante de um texto bem fluido, bem estruturado, talvez nem seja penalizado, a gente fica naquela dúvida, mas aqui vale a pena a gente penalizar para chamar atenção dos detalhes, para que haja uma melhora sempre. Não é isso? É isso.
Bem, então vamos ler e retomar. Eu e o professor Lula retecendo as tessituras. Segundo o maniqueísmo, filosofia religiosa persa, no mundo, vírgula, faltou, existe uma dualidade inconciliável entre o bem e o mal. Aí por que vírgula? Porque é um advérbio, né, pessoal? Uma circunstância que está em posição deslocada. Se estivesse ao fim não ia precisar, mas como está à esquerda, vírgula. Porém, atualmente, a psicologia é letra maiúscula. Por que a psicologia com letra maiúscula? É a disciplina e também é um substantivo abstrato, um campo do conhecimento personificado. A psicologia realiza, a psicologia descreve, o aconselhável é a letra maiúscula, não é minúscula. Escreve que o dual pode coexistir simultaneamente. Se coexiste, existe ao mesmo tempo, né, professor Lula? Sim, é uma redundância, né? Fica pleonástico aqui, Isso. é um pleonasmo pouco elegante. Então a ideia é que o melhor, né, o melhor seria retirar o simultaneamente ou tirar o co, simplesmente colocar o dual pode existir simultaneamente. Exato. E podemos observar este antagonismo bem. Aqui faltou a vírgula, porque é uma mudança de sujeito, mudou o sujeito, coloca a vírgula antes da conjunção, este antagonismo na utilização pelos indivíduos das diversas tecnologias cibernéticas existentes, como a deepfake. E aqui é um ponto que a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Por que eu estou dizendo isso? Observem que a coletânea, ela usa deepfake com letra minúscula, vejam só, com letra minúscula, e em itálico, ou seja, existe um destaque gráfico. Portanto, a conclusão é que a palavra deepfake se escreve com destaque gráfico e letra minúscula. Logo, mantém-se as aspas, mas diminui, tira esse D maiúsculo, coloca um D minúsculo. Como a deepfake, manipulação de vídeos falsos, mas realísticos. Realísticos? O que o senhor acha, professor Lula? Eu não sou tão familiar com essa palavra, não. Às vezes fica... Tomar cuidado com isso, evitar determinados... parece uma ginástica, entre aspas, óbvio, linguística, né, de você criar a palavra, manipulação de vídeos falsos, mas reais. Isso está na coletânea, eu não me lembro se essa palavra aparece na coletânea. Talvez a aluna tenha pegado da própria coletânea, eu não me lembro se aparece lá. É como o uso de problemas e problemáticas, real, o realístico, às vezes aparecem essas possibilidades. Né? Na coletânea não aparece. Não, assim, né? Não está errado, mas gera um estranhamento. Bom uso aqui do travessão para explicar o que seja deepfake. Sim. Pessoas estão utilizando esse recurso com o intuito de promover o bem. Todavia, outras pessoas o fazem, pronome indefinido, para a disseminação da maldade. Bacana. Então, pessoas estão utilizando. Pelo Enem, o desejável seria que houvesse alguma conexão entre as frases, né, professor Lula? Algum conectivo, talvez, que, embora existe, né? Tem aqui esse recurso, um pronome demonstrativo retomando o deepfake. Então, faz bom uso da C4, né, competência 4. Desse modo, é importante a discussão acerca dos benefícios e também dos perigos promovidos pelos avanços tecnológicos da deepfake. Aqui um comentário breve, né? Aqui de novo, só ajustar a ortografia. E o E também, né? É um caso que costuma se dizer que é pleonástico. Porém, aqui é justificável, porque você tem uma simultaneidade proposta pelo E, acompanhada da soma proposta pelo também. Então se justifica, não é pleonástico como pode parecer num primeiro momento. Professor Lula, você tinha algo a dizer sobre os pronomes demonstrativos, né? A gente tem que padronizar, uso este para falar do texto, uso esse para falar do que vem depois. Como é que é isso aí? Esse uso ele tem uma flexibilidade. A gente vê vários autores notáveis aí, né? O este, o esse. O este é mais próximo, o esse é mais longe do falante, da pessoa que fala, e das referências, né? Anteriores. Então,
O importante como existe essa flexibilidade, você manter uma coerência, né? Quando você usar, se você optou pelo este, mantenha essa coerência. Se você optou pelo este, quando você retoma alguma coisa que foi dita, não é isso? O este é usado quando você tem um elemento que você pinça, que você colhe ali do que foi dito antes, de todo o conteúdo que foi dito antes, que acabou de aparecer ali. Quando ele vem, você fala este, você se refere àquele elemento imediatamente anterior ali, né? E aqui você tem um critério um pouco... A gente pode examinar esses critérios que ele aparece o este e depois esse e esse. Porém, atualmente a psicologia descreve que o dual pode coexistir simultaneamente e podemos observar este antagonismo, ele está no mesmo período, né? Agora aqui, tá vendo? Este ele está dentro de um período, então tem uma certa proximidade. E na sequência, pessoas estão utilizando esse recurso, que é o deepfake, que está no período anterior. Desse modo, se refere a tudo que foi dito antes em outro período. Então, existe um uso adequado, né? Vamos dizer, o autor ou autora estabeleceu esse critério, né, de proximidade, está dentro do período. Então, isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção, porque muita gente tem essa dúvida desses usos, afinal, qual que é o uso e tal. Então, é mais ou menos isso. Mas lembrando que tem essa flexibilidade, existe essa possibilidade de você escolher também, né? Alguma Sim. coisa? Não, só isso. Seus comentários foram perfeitos, deu nada a acrescentar. Só elogiar esse primeiro parágrafo, porque vocês observem que ela a pessoa autora faz uma ótima contextualização, já traz o maniqueísmo. O maniqueísmo, acho que as aspas não cabem, né, professor? Porque está designando uma corrente filosófica, assim como o Renascimento indica um movimento humanista do século XVI. Então as aspas aqui são dispensáveis mesmo. E está com M maiúsculo, né? E está com M maiúsculo. Como nome. Faz uma boa contextualização com o maniqueísmo, já estabelecendo o parâmetro a partir do qual vai discutir, e esse parâmetro ele é retomado ao fim do parágrafo, vejam bem. Ao mesmo tempo que é sugerida uma postura conciliadora, a coexistência a coexistência de bem e do mal, de bem e de mal. As duas coisas existindo ao mesmo tempo, pacificamente podemos imaginar. No entanto, a pessoa usa a palavra antagonismo, então talvez seja uma relação coexistente tensa, não pacífica. Um parágrafo muito bom, com seus problemas de linguagem, mas muito bem estruturado e dentro do tipo textual necessário. Vamos lá. Na série de filmes de fantasia Harry Potter, aspas, né? Está sendo uma obra. Isso. Título de uma obra. A gente não pode esquecer que é uma série de filmes, mas também é uma série de livros. Então, a obra, assim, há menção direta a uma mídia, porém continua sendo o título, assim como se fôssemos citar o filme Matrix, ou o Mundo de Truman, o Mundo de Truman, o Show de Truman, nós teríamos que também colocar entre aspas. As fotografias possuem uma mágica, boas aspas, indicando já um uso figurado da palavra, em que as pessoas se movimentam e sorriem, como tira essa vírgula aqui, porque você está fazendo uma comparação, como se essas fossem reais. Aqui essa vírgula poderia ser um ponto, mas também poderia ser um ponto e vírgula, né, professor? Porque a ideia principal já se encerrou, mas há uma continuidade do assunto, que é a série. Isso. Aqui, essa vírgula entre mágica e em que, como é que é? É restritivo, é explicativo? Porque parece estar restringindo. Então poderia tirar a vírgula, né? Em Sim. que as pessoas se movimentam e sorriem. Uma mágica em que as pessoas se movimentam e sorriem. Não é outra mágica, é essa. Então, restringindo essa mágica específica, né? Sim. Não está errado colocar a vírgula, porém, para o sentido talvez fosse mais adequado ao texto. Tirar a vírgula, deixar a restrição. Uma mágica em que as pessoas se movimentam e sorriem. Fora da ficção, uma tecnologia semelhante já existe, o Deep Nostalgia. E aí vejam como a pessoa leu bem a coletânea de fato, porque ela faz exatamente aquilo que nós orientamos. Ela observou a ortografia da coletânea e mimetizou na redação. Fora da ficção, uma tecnologia semelhante já existe, o Deep Nostalgia, o qual realiza a reprodução de animações digitais através de fotos antigas. Aqui é um pouco questionável, porque ela está falando da tecnologia, então a concordância deveria ser no feminino, a Deep Nostalgia, a qual realiza a reprodução, né?
Houve um problema porque na coletânea aparece como recurso de hipnostalgia, não tecnologia, e aí provavelmente aconteceu esse ruído no momento da escrita. Esse recurso fabuloso permite que as pessoas possam ver e ouvir novamente seus entes queridos que já se foram. De fato, aqui um uso figurado da expressão eufemista, um uso eufemista para designar a morte. Algum comentário aqui, professor? Algo que o senhor queira acrescentar? Não, estou chamando a atenção o bom uso das aspas, né? No Mágica, matando a saudade e se foram. Sim. Muito bom. Usando expressões coloquiais que são expressivas, né? Tem uma expressividade dentro desse contexto. Isso é importante. Se você, ao fazer a sua redação, sentir que fala, não, eu gosto dessa palavra, é uma gíria, uma coloquialidade, perfeito, mas ela cai bem. Põe lá e usa aspas, para dizer que você tem conhecimento de causa, sabe o que está fazendo. Isso aqui Camila 20, né? Cami 20 pergunta aqui, gente, por que o Deep Nostalgia é maiúsculo e o Deepfake minúsculo? Só por conta da coletânea mesmo? Camila, eu vou dizer que eu não sei de imediato se existe um critério gramatical neste caso. Eu não me recordo agora de uma norma que determine algo nesse sentido. Por quê? O que dá pra gente ter certeza é o seguinte, Deepfake é uma palavra totalmente estrangeira. Deep Nostalgia existe uma palavra estrangeira acompanhada de uma palavra portuguesa, que é o nostalgia. Como não é bem claro qual é o critério, o que nós entendemos é que o Deep Nostalgia aparece como um substantivo próprio e, portanto, exige letra maiúscula em cada inicial. Esse é um critério que é seguro. Porém, não fica bem claro se existe alguma outra justificativa. Por isso que a orientação não sabe a grafia, não tem ideia de uma regra que determine, olha para a coletânea e imita, porque se está na coletânea está correto. Entendeu? O fato é que deepfake parece ser um substantivo comum, nada individualizado, então pode ser utilizado. E aqui o Redação de Elogio, o professor Fabrício, já respondeu também. O deepfake é um conceito, Deep Nostalgia é o nome do programa da empresa. Então, é uma resposta também que já ajuda a gente a entender por que um é grafado de uma forma e o outro é de outra. Sigamos. Esse recurso fabuloso, retomando, portanto, o que é apresentado na frase, permite que as pessoas possam ver e ouvir novamente seus entes queridos que já se foram. Dessa forma, percebemos que, vírgula, ao pensar na utilização da deepfake para essa finalidade, os inventores deram espaço para o bem que existe dentro deles, trazendo refrigério. Aqui foi justamente o caso onde as aspas bem-vindas faltaram, para a saudade dessas pessoas, porque aqui é um uso figurado do verbo e do substantivo refrigério, refrigerar. Algum comentário, professor Lula? O bom uso do repertório sociocultural, trazer o Harry Potter, né, como esse exemplo, com essa ilustração da coisa boa que pode propiciar o deepfake, né? A deepfake. Não é isso? E tá ótimo porque já tá respeitando o projeto de texto, né? Isso a gente precisa destacar porque é sempre uma dúvida da galera. Como é que eu estruturo o meu projeto de texto? Como é que eu posso fazer uma redação bem organizadinha? Uma estratégia que é comum entre aqueles que escrevem para o Enem é o que a gente chama de tese com uma argumentação bipartida. Então você apresenta uma tese, um pensamento sobre o assunto e, em seguida, os dois argumentos principais a serem desenvolvidos ao longo do seu texto. Então, uma discussão acerca dos benefícios e discussão acerca dos perigos. E aqui ela já está respeitando o projeto de texto, desenvolvendo os benefícios da tecnologia. Então, isso aqui é bem bacana de observar. Já uma dica aí para o pessoal. Vamos para o terceiro parágrafo, professor Lula? Bora lá. Bora. Paradoxalmente, e aqui um uso estratégico do advérbio para conectar ambos os parágrafos, este mesmo recurso, e aí, mais uma vez, um recurso coesivo, retomando deepfake, porque foi o último recurso mencionado, vem sendo utilizado para o mal. E já entra aquilo que o professor Lula falou. Ora, se o esse está sendo utilizado para retomar aquilo que está no período anterior, então padronize esse uso, e aqui a pessoa usa o este. Não chega a estar errado, mas causa um incômodo. Vem sendo utilizado para o mal, vírgula, para enfatizar a finalidade, o uso.
Nos Estados Unidos, a mãe de uma animadora de torcida criou vídeos e fotos falsos que atacavam a moral das outras animadoras, rivais, uma explicação de sua filha. A mãe foi presa por ter se utilizado da deepfake, faltaram as aspas e também a letra minúscula, é algo que a gente já comentou antes. E caluniado as menores. Isso, ter se utilizado e ter caluniado as menores. Segundo um estudo realizado pelo Colégio Universitário de Londres, essa tecnologia é fácil de ser utilizada, podendo até mesmo criar falsos discursos de políticos, fomentando crises políticas, até mesmo a segurança de um país. E aqui não fica bem claro, fomentando a segurança de um país? Como assim? Afetando de que maneira? Parece ser algo negativo, mas como não tem nenhuma palavra expressa, fica obscuro neste momento o que a redação quer dizer. Professor, algum comentário sobre esse parágrafo, por favor? Bom, um bem pontual ali, logo depois do deepfake, na linha do linha 23, não precisa dessa vírgula aí, né? A mãe foi presa por ter utilizado e caluniado. Foi presa por isso e isso, por A e B, por ter utilizado e caluniado. E outra coisa é que esse parágrafo, ele dá uma decaídazinha do texto, né? Vamos dizer, o que tinha de excelência no parágrafo anterior, nesse aí ficou muito descritivo, né? Apenas expositivo. Ela apenas pega e comenta, né? Só dá uma consequência, né? Um único desenvolvimento, podendo até mesmo criar falsos discursos, a coisa avança um pouquinho, mas ele é muito expositivo. Sim. Né? Esse é um problema, aqui configura um uso que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre aquela famigerada estratégia do vou colocar um tópico frasal e desenvolver a ideia. Tudo bem, essa é uma estratégia ótima, grandes cursinhos, o próprio Redação de hoje já trabalha com essa estratégia de você fazer uma afirmação e ir para a comprovação e convencer o seu leitor, então, da afirmação inicial. Isso. É perfeito, é uma ótima ideia. O problema se dá quando você faz uma afirmação como esta e vai para a exposição, sem dar um fechamento, uma conclusão. É uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito interessante, que tem um professor nosso, o professor Ricardo, um dos coordenadores do Redação de Geologia, ele faz a seguinte pergunta: eu li o parágrafo, o que eu aprendi sobre o tema, sobre a argumentação, ponto de vista, ao ler o parágrafo? Quando a resposta é aprendi que, pensando utilizado, mas não chega a nenhuma conclusão, a nenhuma ideia adicional, significa que o parágrafo está, como o professor Lula apontou, com uma exposição muito alongada. Então a ideia aqui, qual seria? Dar uma conclusão, vem sendo utilizado para o mal. Legal, você deu um exemplo, o colégio afirma que é fácil de ser utilizada, o que isso me diz? Que esse uso pode se banalizar, e aí a gente retorna para a ideia inicial que o professor Fabrício César de Oliveira apresentou na análise da coletânea, a banalização da deepfake pelo seu fácil uso. É isso, professor Lula? Seria uma solução possível? É isso aí, falou tudo. Maravilha. A Patrícia A1 pergunta: é obrigatório fazer a tradução de Colégio Universitário de Londres? Não, não é obrigatório. Poderia não ter traduzido, poderia ter colocado, tal como se apresenta na coletânea também. Né? Ela utilizou aquilo que está na coletânea de novo. A gente está reforçando a boa leitura que foi feita da coletânea. Vamos para o parágrafo 4º, então. Nos seres humanos, de fato, né, é verdade, ela está fazendo um comentário. Existe o bem e o mal coabitando suas mentes, dos seres humanos. E este tipo de relação que os impulsionam, não, né? Esse tipo de relação que os impulsiona a tais práticas tira essa vírgula, não pode separar sujeito de predicado, muito complexa, de maneira que é necessário algo que limite tais ações. É muito complexa, de maneira que tira essa vírgula aqui, né, professor? Entre o que e o é necessário? É isso, de maneira que é necessário, tudo sem vírgula. Perfeito. Por isso, é imprescindível a criação de leis pelo Poder Legislativo. Ótimo, a gente já começa a entrar na proposta de intervenção pelo Poder Legislativo que regulamentem a utilização da deepfake, criminalizando ações depreciativas tanto às pessoas quanto às instituições. A gente já tem uma primeira proposta de intervenção. Vamos ler a segunda e vamos para os comentários sobre a proposta de intervenção e depois chamando o professor Fabrício César de Oliveira para comentar a nota junto a nós. Bem como é importante o acompanhamento psicológico das vítimas e dos realizadores da deepfake de maneira pejorativa, através de terapias e grupos de apoio que podem ser realizados pelos psicólogos das unidades básicas de saúde. Bacana, um parágrafo bem escrito, sem muitos problemas de linguagem. Eu só vou fazer uma
Correção breve. No primeiro parágrafo, passou. Desse modo, é importante a discussão acerca dos benefícios. A discussão é importante. Tira a vírgula entre importante e a discussão. Correção feita. Quarto parágrafo, professor Lula. Vamos brincar de jogral. Vamos ler as propostas de intervenção e vamos ver se a gente encontra cada um dos itens. Eu vou perguntar aqui, então. Professor Lula, a primeira proposta de intervenção é pelo Poder Legislativo. Vamos já a partir desse princípio. Quem faz? Quem faz? Poder Legislativo. Legal. Então a gente já tem um agente, um elemento. Exato. O Legal. elemento dos O que itens. faz? O que faz? Regulamenta a utilização da deepfake. Isso, cria leis que regulamentam. Cria Então, leis. maravilha. Isso, a gente já criação tem de leis, desculpa. Ele cria um leis. segundo que elemento já. regulamentam. Perfeito. Exato. Por que modo? Né? Por que meio? Por que via? Criaremos leis? Faremos uma consulta pública? Existe essa explicação no texto? Pois é. Pois é. Não tem essa explicação. Falta essa explicação. Ele coloca um segundo elemento que não fica claro. A função, né? É importante o acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento você não fala, mas quem faz? Então já é um outro, como se fosse uma outra proposta, né? Perfeito. Né? Com que finalidade cria-se leis? Com que finalidade se cria leis? Não tem. Cadê? Como não? Por isso é imprescindível, é necessário que limite tais ações. É um pouco vago, mas é isso, é para limitar tais ações. A finalidade é essa. Aqui é mais um problema de coesão, né, professor? É só ajustar, ao invés de por isso, para isso, com essa finalidade, exato. Com esse objetivo, estaria perfeito, mas como falta essa conexão, neste ponto não existe. Não dá para afirmar com certeza que existe uma finalidade materialmente, claramente expressa. Ou seja, nesse ponto você tem um elemento coesivo prejudicando um pouco a proposta de intervenção. É a interpenetração das competências, né? O elemento coesivo que está lá na competência 4 prejudicando um pouco a competência 5. Não é isso? Sim. Aqui, pessoal, é um ponto subjetivo. Há corretores, há professoras corretoras que vão olhar para não, existe uma finalidade, é possível, porém, nós, do Redação de Geologia, a gente preza sempre pela clareza. Então, a gente vai entender que não existe uma finalidade justamente porque falta essa coesão entre as coisas, e o ideal é sempre a relação entre os itens estar bem posta no texto. Muito bem, então já sabemos quem faz, o que faz, não sabemos o modo, não está claro, não sabemos a finalidade. Exato. Mas, porém, contudo, entretanto, existe um efeito? Que efeito tem essa ação de regulamentar? Pois é, o que se espera, né, disso aí. É importante, criminalizando ações depreciativas, tanto às pessoas quanto às instituições. Isso é um efeito, é um resultado que se espera para limitar essas ações, que não está claro, como a gente já disse, né? Mas é isso, o efeito é esse, criminalizando. Então, de imediato, a gente tem um agente, quem faz o Poder Legislativo, uma ação, a criação de leis que regulamentem a utilização da deepfake, e um efeito, criminalizar ações depreciativas tanto às pessoas quanto às instituições. Mas falta o detalhamento e o meio modo. Isso. Né, num primeiro momento, a gente dá para falar que falta o detalhamento e o meio modo. Uma saída seria, de imediato, você falar da criação afirmar que o governo deveria criar, então, pensando numa solução para isso, né? Para isso, é imprescindível que o poder público, por meio do poder legislativo, poder público agente, poder legislativo meio modo, crie leis que regulamentem a utilização da deepfake, criminalizando ações depreciativas tanto às pessoas quanto às instituições, o que limitará tais ações. Qual é a ideia? Um agente, o poder público, meio modo, poder legislativo, ação, criar leis. Um efeito, criminalizar ações depreciativas. O detalhamento do efeito, o efeito do efeito, limitar tais ações, 200 na C5. Vamos analisar a segunda proposta, então, ver se ela é mais completa, professor. É importante, bem como é importante o acompanhamento, também tira a vírgula neste caso.
poderia ser entendido como um comentário à parte, mas é preferível tirar a vírgula e predicar o acompanhamento psicológico, né? Sim, isso é importante, né? É importante isso. Legal. Então, o acompanhamento psicológico das vítimas e dos realizadores da deepfake de maneira pejorativa. Isso é o que faz? Não, esse é o que é feito, né? É Então é isso que é feito, é a ação, então. É ação, exatamente. Temos meio modo, né? A ação, vamos pensar, então, ação. O que faz? Isso, né? O que é feito. Isso, quem exatamente. faz? Temos quem faz aqui? Pois é, você poderia pensar que seria através de terapias e grupos de apoio. Mas, pelos psicólogos, poderia se pensar, mas o psicólogo e as terapias fazem parte do meio, né? E não exatamente, porque se você pensar nisso, é um programa que deve ser implantado por alguém, porque os psicólogos e as terapias, os grupos de apoio, são apenas o meio de se realizar tal programa. Alguém tem que implantar. E não aparece quem faz aí, nesse sentido. Isso. Então, o acompanhamento psicológico das pessoas, temos um que faz, mas não temos um agente. Tá, uma ação, mas temos meio modo? Temos, através de terapias e grupos de apoio realizados pelos psicólogos. Temos uma finalidade? Um para quê? Um efeito? O que resulta disso? Não, é um acompanhamento psicológico. É o que faz. Agora, para quê? Não tem, não. Ok. Não tem. Mas temos um detalhamento, alguma informação acrescentada em relação a um dos itens, seja ação, meio modo? No meio está bem explicado, né? Através de terapias e grupos realizados por psicólogos nas unidades básicas de saúde. Essa parte está, vamos dizer, privilegiada, está bem detalhada, né? O melhor aqui, para garantir que o detalhamento seja visto como detalhamento, é colocar uma vírgula e transformar essa oração restritiva em oração adjetiva explicativa. Sim. Bem, para todos os efeitos, analisamos as duas propostas de intervenção. As duas têm, no máximo, 3 elementos: ação, agente, efeito. 120 na C5 na primeira ação. E a segunda tem ação, meio modo, detalhamento do meio modo, aqui na segunda sobre acompanhamento psicológico. Então, em qualquer situação seria 120, no máximo 160, se considerarmos que o necessário limitar tais ações é uma finalidade da primeira proposta de intervenção. Vamos falar em termos de nota agora, para a gente poder chamar o professor Fabrício. Só comentar 2 coisinhas desse final, desse parágrafo, com relação à proposta de intervenção, uma coisa que poderia dar uma unidade interessante. É a ideia do poder legislativo ser o agente para 2 aspectos. Um preventivo e outro que é o quê? Regulamentação de lei, criação de leis, regulamentação para tentar evitar o crime. E o outro do ponto de vista do acompanhamento psicológico dos efeitos que as deepfakes trazem. Não é isso? Então ficaria muito claro, se o autor tivesse colocado isso, o Poder Legislativo atacaria essas 2 frentes, uma preventiva e uma já no no efeito, né? E aí ficaria mais claro e ficaria mais como um projeto de intervenção. Olha que interessante. Você abre, aí fica muito claro quem faz essas 2 coisas e o desdobramento de cada uma. Provavelmente essa clareza seria mais fácil de enxergar a sequência. Quem faz, o que faz, como faz, né? Por que meios que faz e o que se espera disso. Né? Sim. É isso. E também ressaltar a unidade que tem lá de cima da citação do maniqueísmo, que é uma coisa boa do texto, e aqui, nos seres humanos, de fato, o bem e o mal convivem, retoma a discussão do primeiro parágrafo, isso dá unidade ao texto. Uhum. Exatamente, são esses comentários, assim, elogiosos. Em termos de nota, né, a linguagem tem seus problemas, mais do que 3, né, é mais de uma estrutura assim, tem pelo menos mais de 2 desvios. Isso. Então, pela grade, não dá para dar 260.
Porém, no contudo, no entanto, existe, é respeitado o texto dissertativo, o tipo textual dissertativo argumentativo, tem início, meio e fim, a abordagem do tema é completa e existe dois repertórios socioculturais pertinentes, legítimos e postos, né, tratados de maneira produtiva para a argumentação. O maniqueísmo e os filmes e a série Harry Potter são dois repertórios tratados, colocados, postos, utilizados de maneira bastante adequada, e o editor de PDF não está ajudando. 200. C3. Bem, na C3, poderia ser, é possível dar 200 até, considerando que existe um respeito ao tipo de texto, ao projeto textual. No entanto, esse terceiro parágrafo, pela predominância de exposição e a falta de argumentatividade, já que não se leva a nenhuma conclusão, fragiliza o projeto de texto como um todo. Não fica um projeto de texto perfeito. Então, 160 acaba se justificando. A nota é até possível 200, mas é muito mais provável que seja dado 160. Isso. Na C4, podemos pensar aqui 200 ou 160 no máximo, porque não existe, rigorosamente falando, entre um parágrafo e outro, no segundo e o primeiro, um elemento coesivo. Falta. Sim. Né? Então, é uma redação que a gente vai ter que, acredito que fique no 160 na C4 e 120 na C5, uma redação, então, possivelmente, ficaria aqui, então 160, agora me ajuda que eu sou de humanas, hein, professor Lula? 160, 360, 360, 520, 520, 680, 120, 800, beirando 840. 840. É uma redação muito boa, uma redação ótima, mas fazendo esses ajustes que a gente sugeriu, colocando aqui o conectivo entre parágrafos, dando um fechamento a esse parágrafo, aumentando a argumentatividade, colocando o restante dos itens necessários à proposta de intervenção, com certeza atingiria a nota 1000, só corrigindo os problemas de pontuação também, para melhorar, aprimorar, amplificar a nota de C1. Professor Fabrício, 1h06, estamos aqui conversando já um tanto bom, tá por aí? Saudações, estão me ouvindo? Pronto, estou aqui, chegando e justamente seguindo. Maravilha, é uma redação realmente que está dentro do tema, né? Muito dentro do tema, aborda, problematiza, coloca questões importantes. Senti uma falta de uma problematização um pouco maior na questão do perigo, como que isso pode cair em crime, recair em crimes, e aquilo que o professor Lula, no começo da live, falou, talvez os órgãos responsáveis por essa fiscalização deveriam ser colocados aí como a polícia, órgãos fiscalizadores, não só, né, a gente contratar psicólogos para cuidar na unidade básica, isso também é um ponto importante, mas a gente precisa de uma fiscalização bem forte, bem poderosa aí. Mas um texto coeso, um texto interessante, com potencial de 1000, com as sugestões de vocês, obviamente, ele melhora bastante. Bom, 1h07 aqui de live, eu agradeço a todas e todos, e a gente pode ir para a sequência. A próxima live será gravada na sexta-feira, 8h da manhã. A gente tem a novidade aí, as nossas lives serão gravadas sexta-feira, 8h da manhã. Quem puder acompanhar na sexta-feira, estamos aqui. Quem não puder acompanhar na sexta-feira ao vivo, ela vai ficar disponível no YouTube e também em podcast. É isso, senhores. Bom dia para vocês. Podemos encerrar a nossa transmissão. É isso? Bom dia? É isso. Bom dia. Bom dia a todos e a todas.